Irmãos, saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Irmãos, vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Irmãos, pela graça de Deus, vamos tentar expor toda a carta. A gente vai ver as programações, mas em toda oportunidade que a gente tiver, a gente vai expondo. A ideia é tentar expor toda a carta, versículo a versículo. Eu vou tentar não ser muito extenso nas exposições, porque às vezes, quando a gente expõe assim, lecto contínuo, acaba ficando pregações às vezes 1 hora e 15, eu acho um pouco desgastante. Então, se a gente precisar, algumas perícopes, a gente corta no meio e expõe ela na faixa aí de 40 minutos e retoma na próxima exposição. Mas, se Deus assim o permitir, eu vou tentar ser mais objetivo e fazer algumas exposições não tão longas, para que não seja cansativo e realmente a gente possa meditar melhor nos versículos. A ideia hoje é iniciar com a introdução à carta, a gente saber onde foi escrita, por que foi escrita, quem a escreveu, qual era o contexto daquela época, o que estava acontecendo, como Paulo chega naquela região ali, e como inicia a igreja de Filipos. Então, a ideia é a gente tentar ver esse patamar geral da carta, ok? Vamos, dessa feita, ler apenas os versículos 1 e 2. Carta de Paulo aos Filipenses, versículos 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez. O Senhor, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, de mim que sou pecador. Tem misericórdia da minha vida. E Tu sabes que estou aqui pela Tua graça, meu Deus, porque não sou digno de amarrar as tiras, Senhor, das Tuas sandálias, mas pela Tua graça e Tua misericórdia, estamos aqui, Senhor, para ser fiel ao Teu santo evangelho, a expor, Senhor, a Tua palavra com fidelidade. Então, Te peço que Teu Santo Espírito, Senhor, possa guiar as palavras da minha boca e possamos, Senhor, aprender mais e mais da Tua santa palavra. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como falei no início, a ideia realmente é a gente tentar ter uma visão geral da carta aos Filipenses. E para isso aí a gente vai tentar ver essa visão geral da carta, algumas curiosidades que às vezes a gente, ao ler a carta, acaba não percebendo, e assim quando a gente estuda a gente consegue perceber melhor alguns pequenos detalhes ali, entender os porquês, né, muitas vezes das cartas, o contexto ali de onde iniciou e como iniciou a igreja de Filipos, a ideia é a gente tentar ver um patamar geral disso aí, a introdução histórica, né, desse contexto e como surge essa igreja, baseada em quê e como foi que realmente isso aconteceu. E aí sim a gente vai ter que entrar numa exposição, mas hoje eu não vou expor, eu creio que não irá dar tempo, então vai ficar muito cansativo se a gente fosse expor, mas eu vou ter que expor a carta ao livro de Atos, nos capítulos, no final do capítulo 15 e início do capítulo 16, que é o contexto de como se forma a igreja de Filipos e como Paulo e Silas chegam até essa cidade. E aí sim, realmente a gente vai expor e com mais detalhes, porque a ideia é que, tendo esse contexto do livro de Atos, capítulo 16 em particular, mas eu preciso de um trecho do 15, para que a gente realmente entenda como foi que Paulo, Silas, Timóteo, e aí eu não vou dar spoiler, mas mais um, chegam lá em Filipos, e aí a gente vai ter de ver todo esse contexto aí, para que a gente possa realmente começar a entrar, digamos assim, nesse
como é que eu posso falar, nessa atmosfera da carta de Filipos, para a gente ter a real noção, e aí sim a gente vai expondo os versículos um a um, e nessa exposição da carta aos Filipenses. Então, irmãos, antes de começar essa introdução histórica, eu gostaria de trazer um pouco de uma reflexão aqui, para a gente entender um pouco, ou começar a pensar na carta aos Filipenses. No mundo, aí fora, a gente escuta, ou talvez algum de vocês já tenham escutado, uma frase que diz que ser alegre é muito melhor do que ser feliz. Ser alegre, é gostar de viver, mesmo quando a vida nos castiga. E quando a gente começa a pensar um pouco nessa frase, a gente vai vendo aqui duas coisas. Será que é a mesma coisa ou é diferente? Alegria e felicidade. Felicidade é a mesma coisa de alegria, ou vice-versa? No contexto ainda do mundo, talvez algum de vocês já tenham escutado, ou todos vocês, quando eram crianças, algumas crianças e adolescentes, elas pensam que a plena felicidade só vai chegar quando elas forem adultas, né, tiverem ali seu emprego, forem donas do seu próprio nariz, porque às vezes acham os pais um pouco chatos, enfim. Mas, quando eu era adulto e creio que, ou quando eu era criança, adulto sou agora, quando eu era criança e creio que algum de vocês já escutaram outros adultos dizendo a vocês que aproveitem para ser felizes enquanto vocês são criança. Porque quando vocês chegarem na vida adulta, vai ter muitas responsabilidades, desilusões, decepções e seguramente muito trabalho duro e árduo. Creio que vários de vocês já escutaram coisas parecidas ou nesse sentido. Mas também, do contrário, existem muitos adultos que, se eles afirmam que a infância é o único tempo feliz, ou foi o único tempo feliz da vida deles, imagina aí uma criança que teve uma infância extremamente difícil. Uma criança que teve, sei lá, várias doenças, que passou por vários sofrimentos, alguns adolescentes, como a gente vê na modernidade hoje em dia, tendo até depressão, não é? Então, imagina aí que para esses, realmente essa esperança continua. Minha infância foi difícil, mas a vida adulta, eu acho que vai ter que ser feliz, né? Muitos até dizem assim, porque eu sou filho de Deus, eu mereço ser feliz. E por essa ótica, particularmente, eu chego a uma conclusão, que ao longo da vida, essa nossa ideia de felicidade, ela pode mudar. Eu era criança, pensava que ia ser feliz quando fosse adulto. Agora eu sou adulto, vejo que realmente eu era feliz, era na minha infância. E como a gente consegue manejar esse dilema? Porque há quem diga que essa felicidade, né, continuando ainda no mundo, há quem diga que a felicidade é uma utopia. É algo que felicidade não existe, e eles ainda acrescentam mais, que na vida é possível, no máximo, ser alegre. Feliz, talvez não. Mas aí a gente começa a entrar num conflito aí de ideias. Mas o mundo é assim, a filosofia não é um conflito de ideias? Um pensa de um jeito, um pensa de outro, e aí a gente vai vendo aí que outros ainda falam que o que importa realmente é a alegria. Ela importa mais do que a felicidade. E que alegria é essa? O que é ser alegre? Cada um vai ter um conceito, cada um vai pensar de um jeito, creio eu. Mas ser alegre não significa necessariamente a pessoa ser brincalhão. Aquela pessoa que vive fazendo piada a todo tempo e rindo. Que não sejam piadas indecentes, é claro. Mas aquela pessoa que está ali supostamente naquela alegria exterior. Alguns aparentam ter uma alegria imensa, mas por dentro elas são pessoas extremamente tristes. São pessoas extremamente infelizes, mas vestem essa capa ou essa casca da suposta alegria na presença de outros. Mas quando entram no seu quarto e às vezes oram a Deus,
elas são as pessoas mais tristes que alguns possam conhecer. Mas, diante disso, realmente a gente começa a ver que isso é a visão do mundo. Mas a nossa alegria, a alegria do crente, é uma alegria diferente. É algo que encanta o mundo, que as pessoas não conseguem entender. Justamente porque ela enxerga e aquelas pessoas enxergam em nós, porque a nós nos permite conhecer e ver realmente o extraordinário da vida, que a gente só consegue desfrutar na presença de Deus. A gente só consegue desfrutar realmente isso mediante a nossa fé em Cristo. E aí independe, irmão, se a gente está passando lutas, batalhas, sofrimento, doenças em cima de uma cama, a nossa fé, ela não vai se basear em coisas materiais, mas nas promessas de Cristo, como a gente também viu hoje pela manhã o presbítero Rodrigo falando. E aí eu trago aqui, já no nosso contexto, num contexto cristão, num contexto bíblico, uma alegria contagiante. E aí sim, o conceito dessa alegria. A alegria é uma palavra doce e bonita. Ela lembra sorrisos, braços abertos, felicidade. Não dá para resistir uma pessoa realmente alegre em Cristo. Onde a alegria de todas essas pessoas, as pessoas que estão ao redor dela ficam contagiadas com essa alegria, com aquela presença de espírito daquela pessoa que está em Cristo, sempre ali prestativa, alegre. Então, essa alegria é uma parceria com a felicidade. Ser feliz não é algo que vem só de nós, é algo que é por causa daquilo que o nosso Deus fez por nós. É construir a felicidade e o esforço, faz parte dessa nossa realidade em Cristo. Nessa luta, as pessoas são muitas vezes excluídas, até discriminadas, nós como crentes. Mas a alegria, ela pode até ir embora e dar lugar a um desânimo e uma tristeza, quando a gente muitas vezes é ofendido ou passa por certas dificuldades aí. Mas uma coisa a gente nunca pode perder, que é a nossa fé na salvação. E essa sim é a nossa alegria. Como diz o salmista, né? A Deus, Ele pede que renove a alegria, renove em mim a alegria da salvação. Então a gente vê que isso aí vai envolver realmente uma alegria contagiante que nos desafia. E Deus vai nos dar essa coragem realmente para encontrar ânimo e fazer com que essa alegria possa contagiar outras pessoas que muitas vezes possam até estar deprimidas ali, próximos de nós. Lutero fala que quanto mais alegre você for e quanto mais forte e firme na fé o seu coração estiver, isso vai mostrar o quanto mais próximo você está do Espírito Santo de Deus, o quanto mais próximo você está em Cristo. E realmente essa é a presença de Deus na vida do crente, que esse é o motivo da nossa verdadeira alegria. E que a nossa alegria em Cristo Jesus. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque na carta de Filipenses é uma frase que marca, e creio que marcou ou continua marcando a vida de muitos e muitos de vocês e a nossa vida. Quando Paulo fala, alegrei-vos sempre no Senhor. Uma vez mais digo, alegrei-vos. Então, irmãos, a carta de Filipenses, ela é uma carta autêntica de Paulo, ela é uma daquelas cartas que foram escritas na prisão, chamam de cartas da prisão ou cartas do cativeiro, e ela tem uma particularidade. Ela é mais conhecida como a Carta da Alegria. Mas eu, como citei, não é uma alegria de uma pessoa que está vendo o passarinho azul, não. É uma alegria de um homem que está preso. A alegria de um homem que sofreu por Cristo. Foi chicoteado, torturado, passou naufrágio, picada de cobra. Tudo que muitos de nós nunca imaginou nem passar pela fé em Cristo. Algum de vocês já teve a experiência de ser preso ou estar preso por causa de Cristo? Creio que muitos possam até já ter tido a experiência de estar preso
mas acho que dificilmente vai ser preso por causa da fé em Cristo ou por causa de Cristo. Pelo menos não aqui no Brasil. Fora, creio que sim. Então a gente vê aí que, como eu falei, é uma carta, é mais conhecida como a Carta da Alegria. Mas eu ainda ouso dizer que a gente poderia considerar a Carta de Filipenses como a Carta da Alegria, a Carta da Gratidão e a Carta do Serviço a Deus, que é a nossa frase que temos aí no encarte, ou no post aí, ou na chamada da série expositiva da Carta aos Filipenses. Então, nessa carta, Paulo agradece à igreja de Filipos por um presente que lhe fora enviado. E a gente vai ver mais na frente em muitos detalhes, e que Paulo ainda ele vai usar a oportunidade de escrever essa carta para encorajar os membros dessa igreja de Filipos a permanecerem fiéis na fé a Deus, e que eles se alegrem em toda e qualquer situação. Então, para a gente entender um pouco desse contexto, de como é que Paulo chega a isso aqui, que gratidão é essa que Paulo tem com os irmãos de Filipos? Porque ele vai escrever agradecendo. Agradecendo o quê? Porque ele ainda vai encorajar para esses irmãos permanecer na fé. E tudo isso a gente vai tentar ver no contexto da carta. Ainda a título de introdução, para a gente chegar na exposição, a cidade de Filipos era uma cidade muito estratégica na época, aí, quando Paulo fez essa visita, em torno aí, creio, na segunda viagem missionária, a gente vai ver isso mais na frente, em torno do ano aí 50 depois de Cristo. E a cidade de Filipos era uma cidade estratégica para o Império Romano. Filipos era uma colônia romana, era uma espécie de mini-Roma naquela época. As pessoas se vestiam como os romanos, que eram os habitantes da capital de Roma. Eles falavam latim na cidade de Filipos, diferentemente dos gentios, que falavam o grego koiné. Alguns, é claro, lá também falavam, mas a língua oficial de Filipos era o latim, porque era uma colônia romana, era uma mini-Roma. E Paulo, pregando o evangelho ali naquela cidade, ele inicia a primeira comunidade cristã da Europa. A gente vai ver esse detalhe, porque nas viagens missionárias de Paulo, a ideia de Paulo era pregar onde? Na Europa? Paulo queria pregar na Ásia. Ele até tinha o desejo de ir para Roma, e a gente vai ver isso posteriormente, mas o objetivo de Paulo nessa época era pregar por toda a Ásia. E a gente vai ver isso no contexto aí de Atos, final do 15 e capítulo 16. Então, realmente, com isso foi a abertura para que o Evangelho chegasse à Europa e, consequentemente, chegasse às Américas, por tabela, anos posteriores. E a gente está aqui hoje estudando e tendo a graça de ter uma Bíblia traduzida, porque um dia Deus conduziu Paulo e as pessoas que estavam com ele para plantar a primeira igreja na Europa, na cidade de Filipos. E aí, no desenrolar da história, a palavra chega até nós aqui no Brasil. Então, irmãos, Filipos era uma cidade situada na região da Macedônia. Não sei se os irmãos têm um mapa dessa época das cidades na cabeça, mas Paulo, a gente vai ver mais na frente, ele estava aqui na cidade, sai de Jerusalém, está na cidade de Antioquia, e eles saem em dois grupos, a gente vai ver o porquê. Um vai mais para a região leste, se a gente pensasse um mapa aqui de baixo para cima, eles estão aqui embaixo, e eles vão subindo para essa região. Paulo está aqui na Ásia Menor, Barnabé e João Marcos também vão primeiro para Chipre, e teoricamente eles deveriam se encontrar. E a gente vai ver mais na frente que isso não acontece pela providência de Deus, eles só se reencontram posteriormente. Mas então é uma cidade da Macedônia, ela fica perto do Mar Egeu, e ela recebeu esse nome lá no século 3 e meio, mais ou menos, creio eu, pelo pai de Alexandre Magno, que se chamava Filipe II. Ele conquista essa cidade com a batalha lá com os trácios, e aí ele dá o seu nome, ela já recebe o nome de Filipenses, né, a cidade dos Filipenses,
devido a Filipe II, que a conquistou. Essa sua população, a gente vai ver que um pouco posterior, existem mais algumas outras batalhas, mas essa população é formada basicamente por veteranos romanos, veteranos do exército romano, oficiais e soldados romanos que usaram aquela cidade ali como uma cidade de descanso. Se aposentaram, foram para lá, outros foram viver lá, porque realmente, como eu falei no início, era uma mini Roma. E aí a gente vê aí que, nesse contexto aí, poucos judeus residiam nessa região. Tanto é que a gente vai ver mais na frente que nessa região não existe sinagoga. E esse é um dos porquês. A gente vai ver os próximos posteriormente. E em Filipos, os arredores, realmente existiam minas de ouro ali, um solo muito fértil, e era uma economia pungente ali, uma economia muito grande, tanto é que era a mini Roma, né? Era ali uma das cidades estratégicas do Império Romano. E o poder político era controlado ali pela aristocracia, e realmente naquele contexto existiam, é claro, muitos escravos. A gente vai ver no contexto, existia até uma escrava que adivinhava sortes, né? Fazia previsão e era usada para ganhar dinheiro aí por alguns homens maus, digamos assim, dessa cidade de Filipos, ou gananciosos, na verdade. Na época da visita de Paulo, essa cidade realmente figurava nesse contexto e, como eu falei, a comunidade de Filipos foi a primeira vez que chegou o evangelho na Europa. E Paulo pregou ali, organizou essa comunidade na ocasião da sua segunda viagem missionária, como falei, aí em torno do ano 50 depois de Cristo. E aí Paulo visita novamente essa cidade, lá para frente, 7 anos, 8 anos depois, na sua terceira viagem, ele visita essa cidade voltando, e nessas visitas aí o apóstolo sempre procurava animar aquela comunidade, ver ali como realmente tudo estava acontecendo, e provavelmente e a gente vai ver mais na frente que essa comunidade, ela inicia na casa de uma mulher, inicia com uma mulher, na casa de Lídia, né, que era uma mulher natural de Tiatira, onde nessa cidade sim existia uma sinagoga, talvez ela já tinha ouvido falar, não é, ali dos judeus, mas como bem o presbítero Rodrigo pregou pela manhã, né, a bênção da casa da irmã Carminha, né, que ela vê os frutos da sua geração, a gente vai ver que essa igreja também, igualmente como Pirangi, ela começa na casa de uma irmã. Não é? Nós começamos aqui na casa da irmã Carminha, na verdade duas, né? Na casa da irmã Carminha e na casa da irmã Natécia. E Filipos também começa no mesmo sentido, começa com os crentes ali se organizando na casa de uma das irmãs, que escutam a palavra, aceitam Jesus e toda a sua casa ela é batizada. Então, com isso aí, a gente vê que os cristãos de Filipos, eles realmente são gratos ao apóstolo Paulo pela fé que eles receberam, não é? E por 2 vezes, o que é que acontece? Por 2 vezes, eles mandam auxílio para Paulo, para tentar suprir um pouco a necessidade de Paulo. A gente vai ver mais na frente que Paulo estava preso, e eles enviam ofertas, dinheiro ali, mantimentos, quando Paulo estava preso ali, da Acaia até Roma, e a gente vai ver todo esse contexto. E nessa carta, como eu falei no início, a alegria e a gratidão, elas permeiam praticamente toda a carta. A gente vai ver isso ao longo das exposições. E, ainda segundo alguns estudiosos, essa carta de Filipos, ela seria um agrupamento de 2 ou 3 pequenas cartas, ou bilhetes aí que Paulo envia para os filipenses nesse breve intervalo de tempo. Mas a gente não vai se ater a isso agora. Então, em resumo, irmãos, de tudo que falei até agora, enquanto Paulo ainda estava em prisão domiciliar lá em Roma, ele escreveu essa carta cheia de exortações e agradecimentos aos irmãos de Filipenses. Os filipenses haviam enviado Epafrodito e Paulo, para a gente entender o contexto aqui. Isso já acontece de 10 a 12 anos depois que Paulo passou por essa cidade. Paulo está preso em Roma, são os relatos aí de Atos 26 a 28. Então,
Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, e ele escreve essa carta cheia de exortações e agradecimentos aos cristãos de Filipos. Os filipenses, eles haviam enviado Epafrodito, a Paulo, até Paulo, levando presentes materiais, que eram ofertas para aliviar um pouco, tentar aliviar um pouco o sofrimento de Paulo naquele período ali que ele estava preso no cárcere. E por isso, Paulo enviou de volta Epafrodito, com essa carta aos filipenses, agradecendo pelos presentes que ele havia recebido, e também Epafrodito levava notícias de como estava aquela comunidade ali dos filipenses até Paulo, e Paulo, nessa mesma carta, ele tenta tratar, exortar os irmãos e também tratar alguns assuntos específicos ali que aquelas pessoas possivelmente estariam enfrentando lá em Filipos. Então, por exemplo, os filipenses, eles tinham uma dificuldade para encontrar a unidade na fé. E por isso Paulo vai tentar orientá-los ali a colocar de lado as suas divergências pessoais e seguir o exemplo de humildade e serviço dado pelo próprio Jesus Cristo, que Paulo ensina. Então a gente vê que a igreja de Filipos, ela estava sendo desafiada ali em sua fé. E principalmente, já entrando aqui no contexto um pouco da carta, tá, irmãos? Ela estava sendo um pouco desafiada em sua fé, principalmente por dois tipos de ensinamentos ali, ou falsos ensinamentos, que eram os legalistas por um lado e aqueles outros que tentavam ser liberais por outro. E Paulo exorta os filipenses a se manter ou a manter a pureza das boas novas do Evangelho contra esses enganos aí dos falsos ensinamentos, principalmente os judaizantes naquela época. E aparentemente os filipenses, eles também lutavam no sentido de controlar suas atitudes, porque como diz a palavra de Deus, o nosso coração é extremamente corrupto, e com certeza o deles também o era. Então, por isso, Paulo usa aí a sua experiência pessoal como exemplo, incentivando os irmãos de Filipenses ali a manter a sua atitude de júbilo e gratidão diante ali da igreja e da palavra de Deus. E Paulo vai terminar essa carta com saudações pessoais e agradecendo mais uma vez ali pela generosidade dos filipenses. Esse é um patamar muito, muito enxuto, muito breve do que a carta fala. Mas vamos tentar se aprofundar mais um pouco, vamos tentar entender mais um pouco o contexto e o que está escrito, o que Paulo escreveu naquela carta, um pouco ali o que é que Paulo realmente talvez quisesse falar aos filipenses, um pouco da teologia dessa carta, e aí a gente vai entrar no contexto histórico de Atos, para entender realmente como iniciou a igreja e finalizar com as nossas aplicações. Então, irmãos, o propósito da carta aos filipenses possivelmente, ou com certeza, Paulo tinha alguns objetivos aí para poder escrever aos irmãos lá em Filipos. Ele tinha algumas coisas em mente que queria passar para aqueles irmãos na sua carta. Com certeza, Paulo queria agradecer pela oferta enviada pelos irmãos lá de Filipenses, as ofertas que Epafrodito levou e entregou a ele na prisão. Ele também, com certeza, ele queria tranquilizar um pouco aqueles irmãos de Filipenses pela sua situação. Lembrem que Paulo estava aqui preso, estava no cárcere. Existem alguns teólogos, que é interessante, a gente pode até explorar isso numa oportunidade posterior, mas existem teólogos que falam que quando Paulo escreve a carta aos filipenses, não parece que Paulo estava preso numa prisão. Parece até que Paulo estava passando férias na Riviera italiana. Ele estava ali, talvez, pelos mares da Grécia, curtindo a vida, de tão expressa alegria e gratidão que ele escreve nessa carta. Então, também Paulo, ele queria prover um pouco, ele queria retribuir um pouco dessa gratidão para com ele, e com certeza Paulo estava tentando ali orientar ou prover uma certa orientação espiritual para aquela igreja. A gente vê com algumas exortações que a gente vai trabalhar na carta aos filipenses. E também ele vai tentar ali manter ou encher a mente daqueles irmãos e principalmente o coração deles com um espírito de alegria em Cristo Jesus.
Isso aí é notório na carta. Por isso que, em resumo, a frase que mais, ou o versículo que mais identifica, um deles, é claro, que mais identificam a carta, é no capítulo 4, quando Paulo fala: alegrem-se no Senhor. Uma vez mais digo, alegrei-vos, ou alegrem-se. E quando a gente vê a parte, para ser também bem breve, a gente não se aprofundar tanto ainda nessa introdução, em termos de teologia, ou nos termos teológicos dessa carta aos Filipenses, ela vai ser um pouco mais profunda. A gente vai ver aqui que destacam-se, ou a gente pode enfatizar, verdades que são tipicamente paulina, e que a gente vai ver também, e elas têm a sua referência em outras cartas de Paulo. A gente vê aqui nesse contexto da carta aos Filipenses, que Paulo, ele advertiu os filipenses sobre os falsos ensinos, como eu falei a princípio, né? Principalmente o legalismo e às vezes esse perfeccionismo ou uma vida cristã um pouco descuidada que aqueles irmãos estavam levando ali. Paulo também ele reafirma a sua doutrina de justificação pela fé, em contraste justamente com esse legalismo infrutífero desses falsos ensinos judaizantes. Paulo insistiu em uma vida santificada pela identificação com Cristo pela fé, e participando dos mesmos sofrimentos de Cristo por sua morte e o poder da sua ressurreição. A gente vê no belo cântico exposto aí no capítulo 2. E destacou também a importância da unidade da igreja e da humildade cristã, que devem estar baseadas na humilhação e no autoesvaziamento de Cristo, que mesmo sendo Deus, não se fez igual a Deus, mas humilhou-se como servo, até a morte, e morte de cruz. Então, a gente também vai explorar um pouco mais esses versículos a posteriori. E ele ainda encoraja, nos finalmente ali da carta, ele ainda encoraja os irmãos, mostrando que aquela igreja, ela produz um aspecto do fruto da vida daquela comunidade cristã. É uma característica que esses irmãos têm que demonstrar realmente os seus bons frutos cristãos, como a gente vê lá em Tiago. A gente não é salvo pelas obras, mas as nossas obras, elas se refletem como o fruto da nossa fé. E aí, sendo um pouco mais específico agora, vamos tentar ver mais ou menos uma ideia de cada capítulo, bem enxuta também. São 4 capítulos. E aí eu convido os irmãos, ao longo da semana, se tiverem tempo, leiam a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses, seria bom os irmãos lerem de uma sentada. Se você recebe um e-mail de um amigo seu, de alguém, você não lê um pedaço, um parágrafo agora, um parágrafo amanhã e o outro parágrafo lá para sexta-feira. Você senta e lê o e-mail do seu amigo, embora seja grande, ou do seu trabalho, você lê aquele e-mail completo. Então, as cartas, as epístolas, elas foram feitas para serem lidas completamente, para a gente conseguir realmente ter esse entendimento contínuo. É uma cartinha curta, você demora aí 10, no máximo 15 minutos para ler essa carta aí, e eu convido os irmãos a fazer isso. Então, ainda a título desse resumo, digamos assim, da carta, a gente vê no capítulo 1 que as coisas que mais se destacam é a introdução que Paulo faz, é claro, ali, e o agradecimento. A carta, ela tem em mente os cristãos, né? Paulo está se dirigindo ali aos cristãos e os dirigentes daquela comunidade em Filipos, aos bispos, a todos os santos em Cristo Jesus, e inclusive os bispos e diáconos. Então, Paulo demonstra ali, além de tudo, nesse primeiro capítulo, o seu afeto, o seu extremo amor e carinho pelaquela comunidade. Quando a gente passa já no capítulo 2, a gente vai ver que é uma exortação para aquela comunidade. Ainda a continuação do capítulo 1, no final, a segunda parte. Paulo se mostra ali feliz por estar preso, e aí daí vem a questão da carta da alegria. Como é que o cara vai estar feliz se ele está preso?
E Paulo demonstra essa alegria por estar preso, mas por causa do Evangelho. Paulo se gloria e se alegra por estar preso por causa de Cristo, não porque ele está preso comumente. E ele convida os irmãos a não proclamarem o Evangelho por inveja, porfídia, né, ou rivalidade e competição, mas de boa vontade e com amor, como ele fala, né, que Cristo seja pregado. O que me importa é que Cristo seja pregado. E a gente vai ver mais na frente, quando a gente estiver expondo esses versículos, e tem que tomar cuidado, porque quando Paulo fala aqui que o que importa é que Cristo seja pregado, é totalmente diferente do que ele fala lá em Gálatas, quando eles vão pregar um falso evangelho, e Paulo fala que eles sejam anátemas. Ali, que Paulo condena veementemente aqueles falsos, digamos assim, os falsos profetas, aqueles que estão pregando ali um falso evangelho, né? Que eles sejam anátemas. Paulo amaldiçoa aqueles falsos profetas. E aí a gente vai ver aqui que vai ter um certo dilema no final do capítulo 1, que é justamente onde Paulo está tão alegre que ele fica pensativo. Ele vai permanecer na comunidade ou ele vai morrer? O que é melhor? É permanecer na comunidade pregando a palavra aos irmãos ou morrer e estar com Cristo, que é muito melhor? Essa também é um grande ponto que a gente vai explorar detalhadamente. E é necessário ali a gente ver que os irmãos eles vão se comportar de uma forma digna no Evangelho. Paulo recomenda isso a ele, e depois a seguir Paulo vai realmente apresentar um hino cristológico, e vai apresentar que na verdade a gente vê na carta dos Filipenses, Paulo detalhando ali toda a trajetória de Jesus até a ressurreição, e toda a glória de Cristo. E ainda, no final, ele pede ali para os irmãos continuarem firmes no Evangelho e permanecerem puros. Não é? No capítulo 3, a gente vai ver que Paulo ele faz essa advertência que eu falei contra os falsos ensinos, principalmente dos judaizantes, e ele vai dividir alguns aspectos, que são esses. Quando ele fala lá, ele chama até esses judaizantes aí de cães, né, maus operários, que eles estão defendendo ali um falso evangelho, estão defendendo ali a circuncisão, uma falsa circuncisão ali judaizante, e Paulo se apresenta e ali eles ainda põem em questionamento a autoridade de Paulo, e Paulo se apresenta a eles como realmente um judeu autêntico, porque esses eram gentios convertidos, eram alguns da diáspora, convertidos ali, não eram judeus de nascimento. E Paulo fala, eu sou judeu, hebreu de hebreus, fariseu quanto à lei. Paulo dá todas as suas prerrogativas, mostrando ali aqueles judaizantes ali, que se alguém tivesse de se gloriar, que fosse Paulo. Ele tinha todos os méritos para se gloriar, mas ainda assim ele não o fez. Então, com isso aí, a gente vê que ele vai passando e recomenda ali, incentiva os irmãos a realmente imitarem a Cristo, a seres ali como Cristo. E Paulo, ele vai se apresentar como um modelo a ser seguido, para que realmente os irmãos usem e possam ali defender o verdadeiro evangelho e uma fé salvadora em Cristo. E finalmente, arrebatando no capítulo 4, a gente vai ver as exortações e os agradecimentos de Paulo, e Paulo vai agradecer a todos que contribuíram com ele ali, realmente aquela alegria, e a gente vai ver o versículo que realmente falei, que é a alegria para todos se alegrarem no Senhor, e tudo isso vai acontecer. Ele faz as últimas saudações ali, e a gente, quando, na oportunidade devida, a gente vai explorar tudo isso, e realmente com mais detalhes. Fica cansativo, né? É muita coisa para falar em pouco tempo. Mas eu convido os irmãos ainda a abrir, e eu vou tentar ser bem breve. Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 15, no versículo 35. Atos, capítulo 15, versículo 35. E agora sim a gente vai entrar no contexto histórico e entender um pouco realmente como é que surgiu e como é que Paulo iniciou essa igreja. E os irmãos, nas próximas exposições, vão ver que realmente esse, digamos assim, esse tempo
que a gente utilizou hoje para fazer todo esse contexto, vai ter uma enorme diferença quando a gente estiver expondo os versículos e a gente possa realmente ter essa ideia na cabeça. Iniciando no versículo 35, a gente vai entrar na segunda viagem missionária de Paulo. Eu gostaria de iniciar no 35 para a gente perceber aqui que Paulo e Barnabé eles estavam em Antioquia. E o que acontece ali, certo? Quando eles estão lá em Antioquia e estão pregando a palavra, enfim, eles estão ali nas sinagogas. E dias depois, Paulo chega para Barnabé e fala da ideia ali, eu vou abreviar, tá? Eu não vou ler, eu vou explicar para a gente ganhar tempo e não ficar tão cansativo, mas na hora que eu precisar de algum versículo aqui, eu paro e a gente analisa, porque eu vou precisar de alguns. Então, Paulo chega para Barnabé e fala, olha, vamos voltar para as igrejas que a gente já plantou lá na nossa primeira viagem missionária, que era dessa região da Ásia Menor, e vamos ver como é que estão os irmãos nessas igrejas. Basicamente é isso que Paulo está propondo para Barnabé. Mas aí Barnabé chega para ele e diz, bora, vamos nessa. Agora é o seguinte, eu quero levar João Marcos com a gente. Aí, irmãos, começa o que todo crente tem, o seu ego fala mais alto. E começa a primeira intriga aqui, a primeira briga, que Paulo declaradamente abre uma contenda aqui com Barnabé. Paulo diz, não, meu irmão, não vou levar esse cara não. O cara abandonou a gente lá na Panfilha, e por que eu vou levar ele? Porque eu vou dar outra chance. E Barnabé insiste ali que quer levar o primo dele, João Marcos, e Paulo bate o pé e faz birra, diz, não, comigo não vai. E aí essa desavença chega a um ponto, digamos assim, tão grande, que pela providência de Deus eles se dividem. Barnabé diz, então beleza, então tu arruma outra aí para ir contigo, que eu vou pegar João Marcos e vou para um lado, e se você quiser você vai para o outro. E assim começa o contexto da segunda viagem missionária de Paulo. Começa com intriga, começa com uma desavença entre ele e Barnabé. E por briga, né, Paulo já antigamente, para brigar, meu amigo, não tinha muito galho com ele, não. Se ele perseguia os cristãos, se ele mandava matar, mandava prender, mandava jogar as férias, para arrumar uma brigazinha com um, às vezes a nossa carne fala mais alto. Mas aí a gente vê aqui que isso não é por birra de Paulo. Isso a gente vai analisar isso com calma, é pela pura graça e a providência de Deus. Porque talvez se Paulo fosse com Barnabé visitando essas igrejas, não aconteceria o direcionamento de Deus, como a gente vai ver que vai acontecer aqui nesse capítulo. Talvez eles ficassem só por ali pelas igrejas e o evangelho não chegasse até a Europa naquele momento. E Deus permite essa intriga para que realmente eles se dividam, como eu falei no início, o mapa. A gente pensando, eles estavam aqui mais ou menos no microfone. A cidade de Barnabé está aqui, Chipre, é uma ilhazinha, e Paulo sobe por aqui para outra região, para chegar lá em cima, até ir para Derbe, Listra, até chegar lá em cima, ele não passa em Antioquia da Panfídia, mas ele contorna e vai chegar lá no porto de Troade, se a gente pensasse na cabeça um pouco o mapa. E a gente vê que esse caminho aí é a pura permissão de Deus para que a sua vontade se cumprisse na vida de Paulo ali, e realmente os planos de Deus fossem vitoriosos nesse contexto. Então a gente vê ali que depois dessa intriga eles se dividem, né? Paulo pega Silas e vai para um lado, mais a leste, e Barnabé pega João Marcos e vai para Chipre. E aí a gente vai acompanhar realmente o desenrolar da coisa no contexto de Paulo. Então Paulo vem e ele sai, né? Com Silas, e vão para essa região da Ásia Menor, como eu falei, e eles passam pela região ali da Síria, da Cilícia, confirmando aquelas igrejas, e aí uma bela hora eles vão chegar em Derbe e Listra. E se os irmãos lembrarem aí da primeira viagem missionária de Paulo, ele
existe uma pessoa que Paulo realmente a gente vai ver na carta de Filipos, ele adota e ele tem um amor tão grande como um pai para um filho, que é Timóteo, não é? Filho de uma mãe judia e de um pai gentil. E aí entra uma primeira controvérsia que eu queria que os irmãos acompanhassem aí na Bíblia. No capítulo 16, vamos no versículo 1, acompanhando aqui, que eu tenho uma pequena curiosidade para a gente pensar um pouco. Chegou também a Derbe e Listra, isso está falando Paulo e Silas, tá? Chegou também a Derbe e Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de um pai grego. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai era grego. Irmãos, se os irmãos pensarem um pouco na carta aos Gálatas, lá na situação de Tito, não é uma controvérsia muito grande, não? Como é que Paulo condena lá os judaizantes, lá depois do concílio, lá, da reunião dos crentes que tiveram antes? Com certeza saíram as cartas. Alguns estudiosos defendem que a carta aos Gálatas, ela foi escrita antes dessa segunda viagem missionária, e possivelmente essa região de Derbe e Listra, que fazia parte da Galácia, talvez eles já tivessem recebido as cartas de Paulo, a carta aos Gálatas. E Paulo chama os caras de anátema, Paulo condena eles veementemente por pregar um falso cristianismo, que as pessoas tinham que seguir os costumes judeus para ser crente, para ser realmente salvos em Cristo. E um deles era ser circuncidado. E como é que Paulo, depois de falar tudo isso, chega e circuncida Timóteo? Não parece uma contradição? Parece algo que Paulo está fazendo que não tem nada a ver com o que ele escreveu. Mas aí a gente vai ver aqui, se a gente fosse aprofundar um pouco mais, Paulo circuncida Timóteo não por questões religiosas. Paulo vai circuncidar Timóteo por questões ali de conveniência, e aquilo vai ser usado para pregar o evangelho com mais amplitude. Porque vamos tentar analisar um pouco isso aqui. Timóteo era filho de uma mãe judia. O pai era gentil, era grego, mas não importa. Ele já desfrutava realmente de todas as bênçãos de ser judeu. Ele possivelmente se vestia como judeu, parecia um judeu, mas à frente dos judeus, ele não era judeu, porque ele não era circuncidado. Por outro lado, se ele chegasse na frente dos gentios, ele não parecia ser gentil, porque ele tinha todas as características de ser judeu. Possivelmente, tá? Essa é uma linha do que alguns estudiosos seguem. Então, o que é que Paulo pensa? Espera aí, a gente vai, e nesse contexto, a gente está pregando os evangelhos para os gentios, mas também para os judeus. Paulo, a primeira coisa que chega nos lugares é procurar o quê? Os gentios que estão perdidos por aí? Não. Na viagem missionária de Paulo, o primeiro canto que ele procura é uma sinagoga. E ele está pregando para quem? Para os judeus. Então, Paulo usa essa questão da circuncisão de Timóteo não como algo ali que é para cumprir um rito religioso, para dizer, não, a gente vai seguir o judaizante. Não, ele faz isso como uma maneira de fazer com que Timóteo seja bem mais aceito e visto no meio dos judeus. E assim Timóteo pode pregar o evangelho abertamente a eles, assim como Paulo, sendo reconhecido por judeus. Então, isso é uma coisa que a gente deve pensar um pouco e manter isso em mente, porque para alguns isso é uma contradição. Mas se a gente vê até nisso, a providência de Deus alcança ali esse entendimento da pessoa aí, talvez, a princípio, fazer algo que vai contra os seus princípios, mas está fazendo isso para
verdadeiramente para a glória de Deus, para que o Evangelho consiga chegar, realmente o Evangelho de Cristo chegar a mais regiões. E aí a gente vê que ele passa ali e pega Timóteo nessa circuncida, e aí eles vão agora os três. E nessa região eles seguem ali na Frígia, a província, como eu falei, da Galácia, e eles vão subindo, mas o texto fala que eles são impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. É uma primeira coisa. Eles vão subindo os três e, de repente, eles são impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E eles vão seguindo, eles vão beirando ali, o texto fala que eles vão beirando a cidade, as fronteiras ali de Mísia. Isso aí, eles estão chegando aqui em Antioquia da Pisídia, Mísia, e logo em cima é Troade. Eles fazem um contorno assim, para chegar no porto de Troade. Eles não pregam mais na Ásia, porque o Espírito Santo não permite. E aí vai acontecer um fato curioso, eles descem até Troade, que é uma cidade litorânea do Mar Egeu, ela fica embaixo, Filipos está lá em cima, eles têm que cruzar esse Mar Egeu para chegar lá, porque separa aí o continente europeu do asiático nesse estreito aí, nessa parte. E aí, de repente, a gente vê aí algo acontecer misteriosamente durante a noite, quando eles estão em Troade. A palavra fala que à noite, Paulo tem aquela famosa visão de um varão macedônico que em pé lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo prontamente entende que essa é a vontade de Deus e vai para essa região da Macedônia, que era ali próxima à Grécia, Atenas. Ele entra na Europa. Agora, eu queria que os irmãos olhassem o versículo... Vamos no 9, né? O que eu falei, eu citei o 9, e eu quero que vocês prestem bem atenção no versículo 10. Vamos ler do 6, que a gente pega o contexto inteiro. E percorrendo a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir até Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Mais uma vez, eles são impedidos, 2 vezes. Primeiro, o Espírito Santo não deixa pregar na Ásia, quando eles ainda insistem em Bitínia, o Espírito de Jesus não permite, eles contornam. E tendo contornado Mísia, desce e foram até Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônico estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí, preste atenção. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir. Procuramos? Procuramos quem, irmãos? O texto está falando aqui em terceira pessoa. Eles, Paulo e Silas. Paulo, Silas e Timóteo. E agora, como é que o texto fala? Nós procuramos. Aqui a gente vê uma sutileza que eu não sei se os irmãos já prestaram atenção. O texto aqui, ele sai de terceira para a primeira pessoa. O autor de Atos, ou o narrador de Atos, ele se inclui nessa missão. Os irmãos já conseguiram perceber isso alguma vez, lendo esse texto de Atos? E quem é esse autor de Atos? Se não o próprio Lucas. Então, Lucas aqui, ele se inclui, possivelmente Paulo, Timóteo e Silas, eles encontram Lucas em Troade. Lucas fica sabendo, presencia aqui o testemunho de Paulo sobre essa visão do varão macedônico e parte com eles em direção à Macedônia. E a gente vai ver e confirma isso mais na frente, porque quando a gente continuar aqui analisando o capítulo 16, a gente vai ver que ele sempre está aqui em terceira pessoa. Nós. Quando chega no final do capítulo 16, para entrar no 17, volta a ser eles. Possivelmente Lucas fica lá em Filipos. E Paulo continua, Paulo, Silas e Timóteo.
Então, é algo que a gente precisa ter em mente, porque mais na frente a gente vai entender todo esse contexto das Escrituras aí, que muito provavelmente, muitos estudiosos defendem essa linha, que o próprio Lucas estava, a partir desse momento, com Paulo, nessa viagem, onde eles vão subindo, chegam até o porto, e aí entram na cidade de Filipos. Paulo presencia todos os acontecimentos lá, e sim, depois que eles são expulsos, a gente vai ver isso aqui, depois que eles são expulsos da cidade de Filipos, aí parte Paulo, Silas e Timóteo, e Lucas fica lá. Chegam a fazer outros comentários lá naquela questão de Síndique e daquelas duas que brigam lá, no capítulo 4, e Síndique e Evode, mas a gente não vai se ater a isso agora. Então, irmãos, continuando aqui, a gente vê no texto: procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, a partir desse momento aqui, a gente vê que temos 4 nessa viagem missionária. E um deles é Lucas. E aí, como falei no início, tendo navegado ali de Troade, eles seguiram até a Samotrácia, e no dia seguinte ficaram lá em Neápolis, que era um porto de Filipos, e alguns dias em Neápolis, e dali eles foram a Filipos, a cidade da Macedônia, o primeiro distrito e colônia, como falei, da cidade romana, a mini Roma, que era Filipos. E nessa cidade eles permanecem alguns dias, diz o texto. E no sábado saíram da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Como falei no início, a cidade de Filipos era uma colônia romana. Existia sinagoga lá? Não. Muito provavelmente não, e o texto aqui comprova isso. Mas havia um costume no povo judeu. Se a gente entrar um pouco nesse contexto judeu, para poder haver uma sinagoga em uma cidade, deveriam haver pelo menos 10, eles chamam de, eu acho que a palavra grega é minions, quase como minions, aqueles do desenho, mas são ali membros, representantes da família. Deveriam existir pelo menos 10 famílias, 10 homens ali, representantes judeus, para que fossem ali realmente feita ali, validada, digamos assim, uma sinagoga. Em Filipos não tinha, mas existia um outro costume judeu, que quando não tinha sinagoga nessa cidade, os judeus iam para um rio adorar a Deus. E Paulo, como bom judeu, ele sabia muito bem disso. E Paulo segue em direção a esse rio, e lá ele encontra um grupo de mulheres orando, entre elas Lídia, a vendedora de púrpura. Ela aceita a Cristo, recebe o Evangelho, e toda a sua casa é convertida ali, batizada, e ela convida os 4 a ficarem em sua casa, e eles ficam ali por vários dias. E nesse contexto, vão começar a acontecer aqui no capítulo ainda 16 de Atos, a questão daquela jovem adivinha, que os homens... vou acelerar um pouco, que a gente já está com o tempo avançado. Os homens inescrupulosos, digamos assim, de Filipos, usavam aquela jovem ali para adivinhar a sorte. Ela tinha um espírito ali imundo que fazia com que ela adivinhasse ali, tivesse um espírito de adivinhação. E aí, quando Paulo, Timóteo, Silas e Lucas, eles estão ali pregando, passando, ela fala a verdade, que são homens de Deus, que estão ali pregando Cristo. Mas Paulo se irrita tanto, que ele vai e expulsa aquele demônio dela, e aquela menina lá, aquela escrava, ela deixa de adivinhar as coisas. Os feitores ali, os donos dela, com raiva, denunciam Paulo e Silas às autoridades. E aí a gente entra no contexto que eu falei da circuncidão de Timóteo.
Se estão os 4 ali, mas os feitores romanos ali, eles só prendem Paulo e Silas, que eram judeus características. Lucas era gentil e Timóteo era meio a meio. Mas, enfim, só quem são presos é Paulo e Silas. São açoitados na frente de todo mundo, são presos e acontece aquela questão daquele grande terremoto na cadeia durante a noite. E todas as cadeias, as celas, tudo é aberto, o carcereiro se desespera, puxa a espada, quer se matar, e Paulo grita, dizendo que ele não faça isso, e o carcereiro se prostra aos pés deles e pergunta o que deve fazer para ser salvo, e Paulo fala que ele deve apenas crer em Cristo, e aí a palavra fala que o carcereiro ele se converte, é batizado, toda a sua casa, e no outro dia os feitores mandam ali, os 2 feitores romanos, mandam soltar Paulo e Paulo bota a banca. Paulo diz, não, meu amigo, eu sou cidadão romano, nós somos cidadão romano, vocês não deveriam ter feito isso conosco, e vocês vão ter que vir até aqui, para me dar satisfação. E os caras ficam com medo, porque eles sabiam que realmente, sendo distrito romano, e eles fazendo aquilo ali, de açoitar, de prender, de humilhar na frente do povo, um cidadão romano, aquilo era um crime que podia levá-los até a morte. Para os gentios, eles podiam fazer aquilo, até matar na frente do povo, não tinha nada. Mas se eles fizessem aquilo com um cidadão romano, eles iam pagar na mesma moeda, porque aquilo era um crime inaceitável, e tinham que seguir as leis de Roma. E aí eles vão lá e realmente pedem desculpa, mas aí dá um meio termo lá, mas ainda assim convidam Paulo e Silas a se retirarem. E aí eles vão lá na casa de Lídia e depois eles seguem, e aí esse contexto que eu falei, que é o final do capítulo 16, e já vai entrar no capítulo 17, não mais na terceira pessoa, na primeira pessoa nós, mas vai entrar na terceira pessoa eles. Então, muito provavelmente, Lucas fica aqui na região de Filipos. E aí, irmãos, dito tudo isso, vamos encerrar, né? Porque eu acho que eu já falei até muito mais do que eu gostaria. Vamos fazer 2 aplicações bem rápidas de todo esse contexto histórico para a gente poder tentar aplicar na nossa vida. Então, a gente vê aqui que, bem rapidamente, que Paulo, nessa segunda viagem missionária dele, ele tinha um plano, que era pregar o evangelho na Ásia. Mas, de repente, acontecem coisas ali que dão tudo errado. Ele briga com Barnabé, e aí aparecem lá, o Espírito Santo impede dele pregar, o Espírito de Jesus impede dele pregar, ele tem uma visão misteriosa da parte de Deus, e nada vai deixar com que Deus não vai permitir que Paulo cumpra a vontade dele, faça ali os planos que ele tinha foram completamente frustrados. E aí Paulo ainda insiste e continua levando porrada até chegar lá em Troade. Mas realmente a gente vê que não era da vontade de Deus que Paulo seguisse a vontade dele para pregar o evangelho na Ásia. Deus tinha planos muito maiores para Paulo, que era pregar o evangelho na Europa. E aí, eu faço a primeira aplicação aqui para nossas vidas. Irmãos, muitas vezes nós temos planos, e esses planos podem até ser nobres às vistas dos homens, ou até na obra de Deus, plantar igrejas, anunciar o evangelho, como Paulo queria anunciar na Ásia. Tem gente que quer fazer missões aí pelo mundo inteiro. Tem gente que o simples sonho é casar, outros querem ficar rico. Enfim, a gente vive fazendo plano os mais diversos possíveis. Mas eu lhe pergunto, irmãos, como você reage quando os seus tão sonhados planos, eles não dão certo? Como você reage quando aquilo que você planejou, às vezes, a sua vida inteira, com tantos detalhes, eles não saem como você queria? Seja por providência de Deus, seja por algum deslize, não importa. Será que nós estamos tomando conta da nossa própria agenda
como Paulo estava querendo fazer, tentando lutar com nossos braços e a nossa força para fazer a nossa vontade? Ou será que a gente está colocando a nossa agenda na mão de Deus? Será que a gente chega à noite e dobra os joelhos e ora, meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas você fala a bela frase que Jesus falou no final da oração dele, no Monte das Oliveiras, mas ainda assim, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha? Será que a gente segue assim ou será que a gente segue lutando com as nossas próprias forças? E a gente ainda vê aqui que essa direção de Deus na vida de Paulo, ela é interessante, porque se a gente pensa em lutar com nossas próprias forças, como Paulo tentou, mas ele foi dirigido por Deus. Se a gente pensar um pouco, saindo da carta de Paulo agora e pensando lá no nosso pastor Tiago, ele fala sobre a incerteza dos planos humanos. E na carta de Tiago ele fala assim, lá no capítulo 4, que hoje ou amanhã, quando os homens estavam ali pensando em fazer plano, vender as coisas, negociar, enfim, e ele fala, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócio e ganharemos dinheiro ou muito dinheiro. E Tiago fala, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, irmãos, eu lhes afirmo que muitas vezes a gente está tentando seguir com nossas próprias forças, mas a gente deve ter calma, orar a Deus e pedir que realmente os planos de Deus sejam feitos em nossas vidas. Às vezes, os planos de Deus na nossa vida não são os melhores aos nossos olhos. E aqui eu trago a segunda aplicação. Diga aí, Paulo queria aplicar ou queria pregar o Evangelho em toda a Ásia. O Espírito Santo não deixou, o Espírito de Jesus não deixou. Deus lhe dá uma visão para ele ir para a Europa. E Paulo podia chegar, e quando chega lá na Europa, o que é que acontece com Paulo? Paulo é humilhado, açoitado, preso. Paulo poderia olhar assim, como se acontecesse comigo e com você, a gente olhar e dizer, meu Deus, eu não estou fazendo a tua vontade. Por que eu estou sofrendo desse jeito? Por que eu estou apanhando? Por que eu estou preso? Seguramente, se fosse eu ou você, eu acho que a gente diria isso. E Paulo chega e diz, eu me alegro em minhas algemas e na minha cadeia, porque estou preso por causa de Cristo. Irmãos, Paulo estava preso pelo propósito de Deus para que o Evangelho fosse pregado em toda a Europa. E às vezes na nossa vida, a vontade de Deus, ela nem sempre vai ser a melhor aos nossos olhos. Nem sempre vai ser aquela mais confortante, aquela mais prazerosa. Se Deus precisar colocar eu e você em cima de uma cama sofrendo, pelo propósito dele, ele vai colocar. Se Deus precisar levar a pessoa mais querida da sua vida para a glória, ele vai levar. E nem eu nem você, a gente não vai poder fazer nada naquele momento. E com certeza também a gente não vai entender aquilo. Mas seguramente, assim como Paulo, os planos de Deus na minha e na sua vida, irmãos, eles nem sempre vão ser os mais confortantes, os mais prazerosos, os mais vistosos aos olhos do homem ou do mundo. Mas seguramente eles vão ser os melhores planos em Cristo Jesus. Essa vai ser a melhor vontade, vai ser a melhor vontade feita, é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos,
se nesse momento eu ou vocês estamos passando por lutas, tribulações, com certeza não estamos presos, mas se estamos sendo açoitados de uma maneira ou de outra, tenham certeza que a vontade de Deus feita em nossa vida é para que realmente o nome de Cristo e a glória de Cristo resplandeça e o seu evangelho resplandeça através de nós. Amém? E que Deus possa verdadeiramente aplicar essa palavra no nosso coração. Oremos.